O cheiro de terebintina e óleo de linhaça era o meu santuário. Na minha oficina, rodeado por madeiras nobres que aguardavam a ressurreição e telas antigas cujas cores eu pacientemente trazia de volta à vida, o mundo exterior se dissolvia. Ali, eu era Arthur, o restaurador, um homem de 64 anos que dedicara a vida a reparar as feridas do tempo nos objetos. A ironia que agora me esmagava com o peso de uma bigorna era que eu não tinha as ferramentas para consertar a fratura exposta no âmago da minha própria existência. O epicentro do tremor era Helena, minha esposa há 40 anos. Tudo começou como uma dissonância sutil na sinfonia da nossa vida a dois. Uma nota fora do tom que apenas um ouvido treinado na arte da paciência e da observação, como o meu, poderia detectar. Foram as pequenas coisas, os detalhes que, como um verniz mal aplicado, obscurecem a verdade subjacente de uma obra. O telefone, antes abandonado sobre a mesa de centro como um objeto qualquer, agora vivia virado para baixo, silencioso e enigmático. As noites com as amigas, que se tornaram mais frequentes, seguidas por manhãs em que ela exalava um cansaço que não condizia com uma simples tertúlia. O perfume dela, um floral suave que por décadas fora a minha fragrância de boas-vindas ao lar, por vezes vinha mesclado com um traço de colônia masculina que não era a minha, uma nota amadeirada e invasiva que se agarrava às fibras do seu casaco como uma confissão silenciosa. Eu era um homem de método. A minha profissão me ensinara a não agir por impulso. Quando um colecionador me trazia uma pintura do século XVIII, com a tela rasgada e as cores obscurecidas pela fuligem de séculos, eu não mergulhava o pincel na tinta de imediato. Eu estudava, analisava a composição química dos pigmentos originais, a trama do linho, o estilo do artista, as condições que levaram à sua degradação. Eu mapeava cada fissura, cada mancha, cada perda. A minha abordagem à suspeita que me corroía não foi diferente. Eu me tornei um observador silencioso no museu da minha própria vida. Comecei a documentar, não com a fúria de um marido traído, mas com a precisão de um curador. As datas, os horários das suas saídas, as desculpas esfarrapadas que, quando anotadas, formavam um padrão de inconsistências risíveis. Ela dizia ir a uma exposição de arte no centro da cidade, mas o recibo do cartão de crédito, que eu via na fatura online, registrava um jantar caro num restaurante do outro lado da cidade, um lugar que conhecíamos por ser um refúgio para casais em busca de discrição. Ela falava de uma sessão de cinema com Lúcia, sua amiga de longa data, mas quando encontrei Lúcia no supermercado na semana seguinte, ela mencionou, com a mais pura inocência, que não via Helena há quase um mês. Cada mentira era um prego a mais no caixão do nosso casamento, e eu os martelava em silêncio, um a um, no meu diário mental. A confirmação definitiva veio numa terça-feira chuvosa. Helena saíra para o que chamou de uma reunião de caridade urgente. Eu fiquei em casa, a chuva batendo contra as vidraças da nossa sala de estar, o som amplificando o vazio que ela deixara. Por um acaso do destino, ou talvez um ato falho freudiano da parte dela, ela esquecera seu tablet na poltrona. Ele apitou, uma notificação iluminando a tela escura. Eu nunca invadira a sua privacidade. Em 40 anos, a confiança fora a fundação sobre a qual construímos nosso império de memórias. Mas a fundação já estava em ruínas, e eu precisava entender a extensão do dano. Com as mãos trêmulas, peguei o aparelho. A mensagem na tela de bloqueio era de um número não salvo. Já estou com saudades. Aquela gravata que você me deu fez sucesso na reunião de hoje. R. O meu sangue gelou. A gravata. Uma gravata de seda italiana, azul marinho com pequenos losangos dourados, que eu vira Helena comprar na semana anterior. É para o seu afilhado, o filho da Beatriz, ele se formou. Ela dissera. Eu não questionei. Agora, a imagem daquela gravata nas mãos de outro homem, um homem chamado R, se projetava na minha mente com a clareza de uma pintura restaurada. A curiosidade, agora uma força incontrolável, me compeliu a tentar desbloquear o aparelho. Helena não era criativa com senhas. Tentei a data do nosso casamento. Nada. A data de nascimento do nosso filho falecido há 10 anos. Nada. Então, num impulso de amarga ironia, digitei a data de nascimento de Ricardo, um empresário do setor imobiliário, uns 15 anos mais novo que nós, que conhecéramos num evento social alguns meses antes. Um homem de sorriso fácil, dentes brancos demais e um aperto de mão que durava 1 segundo a mais do que o necessário quando cumprimentava Helena. O tablet se abriu. O que se seguiu foi uma descida lenta e torturante ao inferno. Dezenas de mensagens trocadas, repletas de uma paixão adolescente que contrastava grotescamente com a nossa idade. Fotos, elogios, planos. Eles não falavam apenas de encontros furtivos. Falavam de um futuro que, nos seus delírios, era financiado pelo nosso patrimônio. A palavra nosso nas mensagens dele me atingiu com a força de um soco. Ele se referia ao meu dinheiro, ao fruto do meu trabalho, ao império que eu construí com suor, paciência
e a mesma metodologia que agora usaria para desmantelar a farsa deles. Lá estava o nome dele, Ricardo. E o plano deles era claro. Helena se divorciaria de mim, alegaria sofrimento emocional, buscaria metade de tudo, e eles viveriam uma vida de luxo e viagens com o que ela conseguisse arrancar. Nas palavras dela, em uma das mensagens, Arthur é um homem bom, mas previsível. Ele nunca suspeitaria. Quando eu contar, ele ficará arrasado e cederá a qualquer coisa para evitar um escândalo. Previsível. A palavra ecoou na minha mente. Ela me via como uma peça de museu. Um objeto antigo, confiável, mas sem brilho. Ela e o seu amante me subestimaram de uma forma monumental. Eles confundiram a minha paciência com passividade, a minha discrição com fraqueza. Fechei o tablet e o coloquei exatamente onde o encontrara. O meu coração batia descompassado. Uma mistura de dor lancinante e uma estranha, fria e cortante lucidez. A dor era pela perda, não apenas dela, mas da mulher que eu pensei que ela era, da vida que eu pensei que tínhamos. A lucidez, no entanto, era um presente inesperado. Era a clareza que surge após uma tempestade devastadora, quando o ar está limpo e cada detalhe da paisagem destruída é visível. Eu não iria confrontá-la. Não haveria gritos, pratos quebrados ou acusações chorosas. Isso era o que eles esperavam. O homem bom e previsível faria uma cena, seria consumido pela emoção e se tornaria vulnerável. Mas o restaurador em mim sabia que a verdadeira força não está na explosão, mas no controle meticuloso do processo. A vingança, eu decidi naquela tarde chuvosa, não seria um ato de paixão, mas uma obra de arte. Uma obra-prima de estratégia, paciência e timing perfeito. Ela chegou em casa 2 horas depois, o cabelo ligeiramente úmido da chuva, um sorriso forçado nos lábios. A reunião foi um sucesso, querido. Conseguimos arrecadar bastante para as crianças. Ela se inclinou para me beijar, mas eu virei o rosto sutilmente, de modo que seus lábios encontraram minha bochecha. Que bom, meu amor, eu disse, a minha voz surpreendentemente calma. Você parece cansada. Por que não toma um banho quente enquanto eu preparo um chá? Ela me olhou, talvez esperando uma pergunta, uma pontada de ciúme, qualquer coisa. Mas não encontrou nada além da minha máscara de normalidade. Era a minha primeira pincelada na tela da minha vingança. Eles queriam que eu tivesse a penúltima palavra, a explosão de um homem traído. Mas o que Helena não sabia, o que ela e seu amante jamais poderiam prever, era que no silêncio do meu ateliê mental, eu já estava esculpindo, com a precisão de um mestre, a última palavra. E ela não seria dita. Seria vivida. Seria a estrutura de um novo futuro, construída sobre as ruínas do antigo. Uma estrutura da qual ela não faria parte. A restauração da minha vida havia começado. Enquanto Helena dormia, alheia à tempestade que se formava sob o teto da nossa casa, eu já estava de pé. O café, normalmente um ritual compartilhado de aromas e conversas sonolentas, tornou-se o meu primeiro ato de planejamento estratégico. Com a xícara fumegante em mãos, sentei-me à mesa da cozinha. Não para ler o jornal, mas para delinear o que Napoleon Hill chamaria de meu propósito principal definido. O meu propósito não era a vingança pela vingança. Era a autotransformação e a proteção do meu legado. A adversidade, como Hill ensinava, carrega consigo a semente de um benefício equivalente. A traição de Helena era a minha tempestade, e eu encontraria nela a semente para cultivar um novo jardim. O primeiro passo era formar uma mente mestra, uma aliança de confiança e conhecimento. Só havia um nome na minha lista: Vicente. Conhecemo-nos na universidade, há mais de 40 anos. Eu, um jovem idealista apaixonado por arte. Ele, um estudante de direito pragmático e brilhante, com uma mente tão afiada quanto um bisturi. Nossa amizade era um dos poucos artefatos da minha vida que não precisava de restauração. Era sólida, genuína e testada pelo tempo. Às 9 da manhã, disquei o seu número. Vicente, é o Arthur. Preciso de você, não como amigo, mas como o melhor advogado que conheço. A minha voz era firme, desprovida da hesitação que ele talvez esperasse. Houve uma pausa do outro lado da linha. Vicente me conhecia bem o suficiente para saber que aquele tom significava algo grave. Estou no meu escritório. Venha quando puder. A porta estará aberta. 2 horas depois, eu estava sentado na cadeira de couro em frente à sua imponente mesa de mogno. O escritório de Vicente era como ele. Organizado, sóbrio e sem espaço para frivolidades. As paredes eram revestidas de livros de direito, testemunhas silenciosas de inúmeras batalhas vencidas. Ele me ouviu sem interrupções. Eu relatei tudo, desde as suspeitas iniciais até a descoberta no tablet, com a mesma objetividade com que descreveria o estado de uma pintura danificada. Não havia lágrimas, apenas fatos. Apresentei a minha análise da situação, incluindo o plano de Helena e Ricardo, para me sangrar financeiramente. Quando terminei, Vicente recostou-se na cadeira, unindo as pontas dos dedos. Seus olhos, normalmente tão analíticos,
continham um traço de compaixão. Arthur, eu sinto muito. Sinto mesmo. Ninguém merece passar por isso. Eu aprecio isso, Vicente. Respondi. Mas não vim aqui em busca de consolo. Vim em busca de estratégia. Eles me acham previsível. Quero que essa seja a nossa maior vantagem. Helena acredita que no momento da separação eu serei um homem quebrado, disposto a ceder para evitar a humilhação pública. Ela está errada. Quando a conversa acontecer, ela não estará lidando com um marido traído, mas com um fato consumado. A batalha legal precisa ser vencida antes mesmo de começar. Um brilho de admiração surgiu no olhar de Vicente. Ele se inclinou para a frente, o advogado tomando o lugar do amigo. Gosto disso. É uma abordagem de mestre de xadrez, não de um jogador de damas. Então, vamos ao trabalho. Primeiro, precisamos de um levantamento completo de todos os ativos. Imóveis, investimentos, contas bancárias, a sua empresa de restauração, coleções de arte, tudo. Já comecei, eu disse, e retirei da minha pasta um dossiê. Eu passara a noite anterior compilando tudo o que pude encontrar online. Extratos bancários, registros de imóveis, apólices de seguro. A organização era a minha segunda natureza. Vicente folheou os documentos, a sua expressão tornando-se cada vez mais focada. Excelente. Você facilitou meses do meu trabalho. Agora, a questão central. O regime de casamento de vocês é comunhão parcial de bens. Tudo o que foi adquirido onerosamente durante o casamento é dos dois. Eu sei, afirmei. E é exatamente nisso que ela e o amante estão contando. Mas há nuances, não há? Bens adquiridos com recursos de antes do casamento, doações, heranças... Exatamente, disse Vicente. A sua empresa de restauração, por exemplo, você a fundou antes de se casar com Helena? Não, 5 anos depois. Mas o capital inicial veio da venda de uma coleção de selos que herdei do meu avô. Eu tenho os documentos que comprovam a herança e a venda, e os extratos da época que mostram o dinheiro entrando na minha conta e sendo usado para abrir a empresa. O rosto de Vicente se iluminou. Arthur, isso é ouro. Podemos argumentar que a empresa, embora desenvolvida durante o casamento, tem sua origem em um bem particular seu. Isso pode não excluí-la completamente da partilha, mas nos dá uma alavancagem tremenda na negociação. Helena participou da gestão da empresa em algum momento? Nunca. Ela sempre a chamou de sua oficina empoeirada. Ela gostava dos frutos financeiros que a empresa proporcionava, dos jantares e das viagens que ela pagava, mas nunca se interessou pelo trabalho em si. Ela não saberia a diferença entre uma espátula e um pincel. Perfeito, murmurou Vicente, fazendo anotações rápidas em seu bloco de notas. E os imóveis? A casa onde vocês moram, comprada 10 anos após o casamento, com o lucro da empresa. Isso será dividido. Mas e a casa de campo na Serra? A Vila das Oliveiras? Meu coração se contraiu. A Vila das Oliveiras era mais do que uma propriedade. Era o meu projeto de alma. Uma antiga fazenda de café em ruínas que comprei há 15 anos e restaurei pessoalmente, ao longo de uma década. Plantei oliveiras. Construí uma pequena prensa de azeite artesanal. Era o meu refúgio, o lugar onde eu me sentia mais conectado a mim mesmo e à terra. Era o único lugar que eu não estava disposto a ceder. Essa é a joia da coroa, Vicente. E legalmente é a mais vulnerável, comprada durante o casamento, valorizada com o meu trabalho, mas o dinheiro veio de fontes mistas. Vicente ficou pensativo. Precisamos encontrar uma maneira de proteger a vila. Talvez possamos provar que o valor dela não está no tijolo e na argamassa, mas no seu trabalho pessoal, no seu saber-fazer artístico, que é um bem incomunicável. É uma tese jurídica complexa, mas não impossível. Precisaremos de avaliadores de arte e de imóveis que possam testemunhar sobre a singularidade do seu trabalho ali. Foi então que a minha mente, treinada para ver padrões e conexões, encontrou uma solução, uma memória antiga, enterrada sob camadas de tempo. Vicente, há cerca de 12 anos, quando comecei a grande reforma da vila, eu queria pegar um empréstimo para comprar um maquinário específico da Itália. O banco exigiu a assinatura de Helena como coproprietária. Ela se recusou. Vicente ergueu as sobrancelhas. Por quê? Na época, ela disse que era muito arriscado, que eu estava sonhando alto demais com aquele casebre velho. Ela não queria que o nome dela estivesse atrelado a uma possível dívida. Ela me fez assinar um documento, redigido pelo advogado da família dela na época, uma declaração onde eu assumia toda a responsabilidade financeira pelo projeto da Vila das Oliveiras, isentando-a de quaisquer ônus futuros, mas também, e aqui está o ponto, abdicando de qualquer reivindicação sobre os lucros futuros diretos da propriedade, pois ela não queria se envolver no negócio. Os olhos de Vicente se arregalaram. Arthur, você ainda tem esse documento? Eu sou um arquivista por natureza, Vicente. Eu tenho tudo. Está no cofre do meu escritório, junto com os projetos originais da restauração. Vicente deu um soco leve na mesa. Um gesto raro de excitação. Meu amigo?
Helena assinou a abdicação dela da maior valorização do patrimônio de vocês. Ela abriu mão do direito sobre o negócio da vila para se proteger de um risco que ela julgava alto. Ela não pode agora querer os bônus sem ter aceitado o ônus. Isso muda o jogo completamente. Completamente. Uma onda de alívio, a primeira em semanas, me percorreu. A arrogância dela, a sua falta de fé em mim e nos meus sonhos, havia se tornado, ironicamente, a minha maior arma. Ela mesma havia me entregado a escritura da minha liberdade. Então, qual é o plano de ação? Perguntei, sentindo-me mais forte e no controle do que nunca. O plano é o silêncio e a preparação, disse Vicente, sua voz agora vibrando com energia estratégica. Você continuará a agir como um marido previsível. Enquanto isso, nós vamos preparar toda a documentação. Vamos contratar os avaliadores. Vamos criar uma nova estrutura corporativa para a sua empresa de restauração, transferindo os ativos-chave para uma nova entidade, tudo dentro da legalidade, usando o argumento da origem do capital. Vamos preparar a petição de divórcio, mas não a protocolaremos. Vamos construir um castelo jurídico tão forte que quando você decidir revelar o que sabe, Helena não terá outra opção a não ser aceitar os termos que nós ditarmos. Não haverá luta, porque a guerra já terá sido vencida. Saí do escritório de Vicente sentindo-me como um dos meus próprios artefatos. O verniz escuro da dor e da traição ainda estava lá, mas por baixo, eu podia sentir a estrutura original, a minha essência, intacta e forte. O plano estava traçado. A mente mestra estava formada. Agora começava a parte mais difícil, a performance. A longa e silenciosa espera, vivendo lado a lado com a mulher que planejava me destruir, enquanto eu, pacientemente, preparava a minha obra-prima final, a restauração da minha própria vida. Eu lhe perguntava sobre o seu dia, e ouvia as suas histórias fabricadas sobre reuniões de caridade e encontros com amigas, enquanto a imagem das suas mensagens com Ricardo piscava na minha mente como um letreiro de neon. Eu sorria, acenava com a cabeça e comentava: "Que interessante, querida", enquanto cada palavra dela era um pequeno corte no tecido da minha alma. A casa, antes um refúgio de paz, tornou-se um palco. E eu, o ator principal, desempenhando o papel do marido amoroso e alheio. A minha oficina se tornou o meu verdadeiro lar. Lá, eu não precisava fingir. As madeiras antigas e as telas silenciosas não me julgavam. Elas aceitavam a minha dor e a transformavam em foco. Mergulhei no trabalho com uma intensidade renovada. Estava restaurando um retábulo do século XVII, de uma pequena igreja de Minas Gerais. O trabalho era delicado, exigindo uma mão firme e uma concentração absoluta. Cada pincelada para remover a sujeira de séculos, cada aplicação cuidadosa de um novo verniz protetor era um ato de meditação. Eu estava, de fato, restaurando duas coisas ao mesmo tempo: uma obra de arte sacra e a minha própria sanidade. Helena, por sua vez, parecia florescer na sua duplicidade. Ela estava mais radiante, mais cuidadosa com a aparência. Havia uma excitação nos seus olhos, a adrenalina da vida secreta. Ela comprava roupas novas, frequentava salões de beleza com mais assiduidade. Tudo, eu sabia, era para ele. Para Ricardo, e era financiado por mim. A ironia era tão espessa que eu podia senti-la na garganta, amarga como fel. Houve momentos em que a minha máscara quase caiu. Numa noite, estávamos jantando e ela mencionou, casualmente, que Lúcia e o marido estavam pensando em vender o apartamento e se mudar para uma casa maior. Eles estão conversando com um corretor excelente, um tal de Ricardo. Parece que ele faz milagres no mercado imobiliário. Ela disse o nome dele com uma naturalidade estudada, testando as águas. Eu senti uma pontada de fúria tão intensa que o garfo na minha mão tremeu. Olhei para ela diretamente nos olhos e, por um segundo, pensei em jogar tudo para o alto. Mas então, lembrei-me do plano de Vicente, da estratégia. A força não estava na explosão. Estava no controle. Respirei fundo, coloquei o garfo no prato e disse, com uma calma que me surpreendeu: "Ah, é? Bom para eles. O mercado está aquecido, é um bom momento para vender." A decepção no rosto dela foi quase imperceptível, mas eu a vi. Ela esperava uma reação. Ciúmes, talvez, uma pergunta a mais. Mas eu não lhe dei nada. Eu era uma parede lisa, sem frestas onde ela pudesse enfiar os dedos e encontrar apoio. Essa minha nova e inabalável calma começou a perturbá-la mais do que qualquer explosão de raiva faria. A previsibilidade que ela tanto desprezava estava sendo substituída por um enigma. O ponto alto da minha performance, e o mais doloroso, foi o nosso aniversário de 40 anos de casamento. Helena, com uma audácia que beirava o surreal, organizou uma grande festa na nossa casa. Convidou dezenas de amigos e familiares. E para coroar a sua afronta, ela o convidou, Ricardo. Quando ela me mostrou a lista de convidados, apontou para o nome dele e disse: "Convidei aquele corretor de quem lhe falei, o Ricardo. Ele tem sido tão prestativo com a Lúcia e pensei que seria bom para fazermos contatos.
Ele conhece muita gente influente. A minha vontade era rasgar o papel e gritar. Em vez disso, eu sorri. Ótima ideia, querida. Networking é sempre bom. A noite da festa foi um borrão de sorrisos falsos e abraços vazios. Eu me movia entre os convidados, o anfitrião perfeito, enquanto meu radar interno estava travado em 2 alvos: Helena e Ricardo. Eu os observava de longe. As trocas de olhares furtivos, os toques acidentais quando passavam um pelo outro, a maneira como ele a olhava, com uma posse presunçosa no olhar, como se ele já fosse o dono de tudo aquilo. De mim, ele mantinha uma distância respeitosa, tratando-me com a deferência calculada de um homem que está prestes a roubar a sua vida. O momento crucial da noite foi o brinde. Helena, radiante num vestido de seda prateado, ergueu a sua taça de champanhe. Eu gostaria de brindar ao meu marido, Arthur. Um homem de uma bondade e paciência infinitas. 40 anos ao seu lado foram um presente, a uma vida inteira de memórias. Os convidados aplaudiram. Eu queria vomitar. Ela estava brindando a minha paciência enquanto a testava até o limite absoluto. Ricardo, de pé perto do bar, ergueu a sua taça na direção dela, um sorriso cúmplice nos lábios. Naquele momento, eu soube que precisava fazer algo. Não para expô-los, ainda não, mas para plantar uma semente de dúvida. Era hora de adicionar uma nova camada à minha persona enigmática. Quando os aplausos diminuíram, eu peguei o microfone. Obrigado, querida. Suas palavras me tocam profundamente. Fiz uma pausa, percorrendo o salão com o olhar, parando por uma fração de segundo em Ricardo, antes de continuar. 40 anos é muito tempo. É tempo suficiente para construir um império, mas também para ver as fundações serem testadas. A vida nos ensina que nada é permanente. As estruturas mais sólidas podem esconder fragilidades, e a verdadeira sabedoria não está em evitar as tempestades, mas em saber como reconstruir depois que elas passam. Recentemente, tenho pensado muito sobre isso, sobre novos começos, sobre a importância de se livrar do que é antigo e já não serve mais, para dar espaço ao novo. O salão ficou em silêncio. As minhas palavras, carregadas de um subtexto que apenas 3 pessoas na sala poderiam entender, pairaram no ar. Eu vi a confusão no rosto de Helena. O sorriso de Ricardo vacilou. Os outros convidados provavelmente interpretaram como uma reflexão filosófica de um homem na minha idade. Mas Helena sabia que eu não era um homem de discursos vagos. Então, um brinde. Eu continuei, erguendo a minha taça. Não apenas ao passado que construímos, Helena, mas ao futuro. E as transformações que ele inevitavelmente trará. Aos novos capítulos. Saúde. Bebi o champanhe de um só gole. A festa continuou, mas algo havia mudado. A atmosfera de celebração despreocupada dera lugar a uma corrente subterrânea de tensão. Helena veio até mim, o seu sorriso um pouco mais forçado. Que discurso foi esse, Arthur? Um pouco sombrio para uma festa de aniversário, não acha? Sombrio? Eu achei que foi realista, meu amor. Chega uma idade em que pensamos mais no legado que vamos deixar do que nas festas que damos. Estou em uma fase de planejamento. Planejando o futuro, dei-lhe um beijo na testa e me afastei, deixando-a com as minhas palavras para decifrar. Mais tarde, vi-a conversando com Ricardo num canto do jardim. As suas expressões não eram mais de excitação cúmplice, mas de preocupação. Eles cochichavam, olhando na minha direção. A minha pequena bomba semântica havia atingido o alvo. Eu lhes dera algo para pensar. O homem previsível estava se tornando imprevisível, e a incerteza, eu sabia, era o primeiro ácido a corroer a confiança de uma conspiração. Naquela noite, depois que o último convidado foi embora, e a casa estava silenciosa, exceto pelo tilintar da equipe de limpeza, eu me senti exausto, mas vitorioso. A fachada estava intacta, mas eu havia conseguido abrir uma pequena rachadura na fachada deles. A performance estava funcionando. Eles estavam começando a questionar o roteiro que haviam escrito para mim, e isso era exatamente o que eu queria. O palco estava montado, os atores cada vez mais inseguros de seus papéis. O terceiro ato, o da revelação, estava cada vez mais próximo. Em anos anteriores, eu talvez hesitasse em assumir algo de tal magnitude, mas agora eu precisava daquilo. Precisava de um desafio que consumisse a minha mente. Um projeto tão grandioso que ofuscasse a sordidez da minha realidade doméstica. A biblioteca era uma cápsula do tempo. Um salão magnífico com pé direito de 10 metros, estantes de jacarandá esculpidas à mão que iam do chão ao teto e um acervo de milhares de volumes raros, muitos deles sofrendo com a umidade, o ataque de insetos e a simples negligência de décadas. O trabalho envolvia não apenas a restauração da madeira e dos livros, mas também a modernização do sistema de climatização e iluminação, um equilíbrio delicado entre preservar o antigo e introduzir o novo de forma invisível. Este projeto se tornou a minha aliança mestra profissional. Reuni a melhor equipe que pude encontrar. Uma historiadora especializada em livros raros chamada Dr. A. Isabela, um mestre marceneiro português chamado Senhor Manuel, e uma jovem e brilhante engenheira de climatização chamada Liana. Juntos, formamos uma unidade coesa,
Um cérebro coletivo focado em um único e belo propósito. As nossas reuniões eram o oposto das minhas noites em casa. Eram cheias de paixão, de debates construtivos, de um respeito mútuo que me alimentava a alma. Paralelamente, a minha outra aliança mestra com Vicente continuava a operar nas sombras. Nos encontrávamos semanalmente, não mais no seu escritório formal, mas em cafés discretos ou durante caminhadas no parque. Ele se tornara o guardião da minha sanidade e o arquiteto da minha estratégia legal. A papelada da Vila das Oliveiras é ainda melhor do que pensávamos, Arthur, disse ele numa tarde, enquanto alimentávamos os patos num lago. O documento que Helena assinou é juridicamente blindado. Ela não apenas abdicou dos lucros, como declarou textualmente não ter interesse nem participação no desenvolvimento do projeto. A arrogância dela foi a sua ruína. E a empresa? Perguntei, jogando um pedaço de pão na água. Estamos finalizando a reestruturação. Criamos uma nova holding, a Artifacts Legado, para a qual estamos transferindo a propriedade intelectual, os contratos mais importantes e os equipamentos essenciais. Tudo justificado pela necessidade de proteger o capital original proveniente da sua herança para investimentos futuros. Quando o divórcio for solicitado, a sua antiga empresa, que é o que Helena conhece, será uma casca com muito menos valor. A verdadeira joia estará segura na Artifacts. É como um mágico que distrai a plateia com a mão direita enquanto faz o truque com a esquerda. O plano de Vicente era brilhante em sua simplicidade e complexidade. Não estávamos fazendo nada ilegal. Estávamos apenas organizando os meus bens de uma forma que refletisse a sua verdadeira origem e o meu esforço pessoal, algo que eu deveria ter feito anos atrás. A traição de Helena foi o catalisador que me forçou a colocar a minha casa, a financeira e a emocional, em ordem. O epicentro do nosso plano, no entanto, continuava sendo a Vila das Oliveiras. Era o meu santuário, e eu o protegeria com todas as minhas forças. Vicente contratou 2 dos mais respeitados avaliadores do país, um especialista em imóveis de luxo e uma crítica de arte que entendia o valor intrínseco do trabalho de restauração artesanal. Passei um dia inteiro com eles na vila. Enquanto eu os guiava pela propriedade, explicando cada decisão que tomei, desde a escolha da madeira recuperada para as vigas do teto até a composição do solo que eu mesmo preparei para as oliveiras, eu não estava apenas mostrando uma casa, eu estava contando a história da minha paixão. A avaliadora de arte, uma mulher perspicaz chamada Helena, uma ironia cruel do destino, cujo nome eu tive que me forçar a pronunciar, ficou fascinada. Senhor Arthur, disse ela, enquanto estávamos no olival, o sol da tarde dourando as folhas prateadas. O que o senhor fez aqui transcende a arquitetura e a decoração. O senhor não reformou uma casa. O senhor a curou. O valor desta propriedade não está na sua localização ou no seu tamanho. Está na sua alma. E essa alma foi lhe dada pelas suas mãos, pelo seu conhecimento. É uma obra de arte habitável. Documentarei isso no meu laudo de uma forma que nenhum juiz poderá ignorar. As suas palavras foram um bálsamo. Alguém finalmente via o verdadeiro valor do meu trabalho. Não o valor monetário que interessava a Ricardo e Helena, mas o valor imensurável do amor e da dedicação. Enquanto estas engrenagens giravam silenciosamente, a minha vida em casa continuava a sua performance tensa. Helena estava cada vez mais inquieta. A minha calma inabalável a estava desestabilizando. Ela tentava me provocar, iniciar discussões sobre trivialidades, talvez na esperança de obter a reação emocional que ela esperava, a que confirmaria a sua narrativa sobre mim. Arthur, você está tão distante ultimamente, ela disse numa noite, enquanto líamos na cama. Ou mais precisamente, eu lia um livro sobre técnicas de douração do século XVIII, e ela trocava mensagens furtivas no seu tablet. Distante? Não, querida. Apenas focado. Respondi, sem tirar os olhos da página. O projeto da biblioteca é imenso. Exige toda a minha atenção. É sempre o trabalho, não é? A sua oficina empoeirada. Agora a sua biblioteca empoeirada. Você nunca tem tempo para mim. Era o cúmulo da hipocrisia. Ela passava as tardes nos braços de outro homem e depois me acusava de não ter tempo para ela. A vontade de rir na cara dela foi quase irresistível. Em vez disso, marquei a página do meu livro, tirei os óculos e olhei para ela. Helena, nós temos 40 anos de história. A minha dedicação ao trabalho não é novidade. Foi essa dedicação que construiu a vida que temos, que lhe permite ter o tempo livre que você tanto aprecia para as suas atividades, para as suas amigas, para as suas instituições de caridade. A minha resposta, calma e lógica, a desarmou. Ela não tinha como contra-argumentar sem se expor. Ela apenas suspirou dramaticamente e virou-se para o outro lado, mergulhando de volta na luz azulada do seu aparelho. A subtrama do meu novo projeto profissional começou a se entrelaçar com o meu drama pessoal de maneiras inesperadas. A jovem engenheira, Liana, era uma mente brilhante, cheia de energia e ideias inovadoras. Ela via em mim não um velho antiquado,
mas um mestre com um conhecimento profundo, e me tratava com um respeito e admiração que eram um contraste gritante com o desprezo velado de Helena. Liana me fez sentir relevante de novo. As nossas conversas sobre dutos de ar e filtros de umidade eram revigorantes. Um dia, no canteiro de obras da biblioteca, Liana me abordou com um problema. Arthur, estamos com uma dificuldade na ala oeste. A estrutura original é muito frágil para suportar o sistema de dutos que projetamos. Precisamos de uma solução que seja estruturalmente sólida, mas esteticamente invisível. Passamos a tarde inteira desenhando, rabiscando em plantas antigas. Eu sugeri uma técnica que vi uma vez num mosteiro na Itália, usando contrafortes internos escondidos dentro de novas estantes de livros, que pareceriam parte do design original. Liana ficou extasiada. Isso é genial! Como você pensou nisso? A experiência não é sobre ter todas as respostas, eu disse a ela, mas sobre saber onde procurar as perguntas certas. Naquele momento, olhando para o rosto animado daquela jovem engenheira, eu tive uma epifania. Eu não estava apenas restaurando um prédio e planejando um divórcio. Eu estava no processo de transferir o meu legado. A minha aliança com Vicente era para proteger o meu passado. A minha aliança com a equipe da biblioteca era para construir o meu futuro. Eu estava garantindo que o conhecimento que adquiria ao longo da vida não morreria comigo, nem seria saqueado por oportunistas. Seria passado adiante, para uma nova geração. A traição de Helena, no final, me forçou a olhar para além do meu casamento e a reavaliar o propósito da minha vida inteira. Ela pensou que estava me empurrando para um precipício, mas, na verdade, ela apenas me forçou a construir asas. E com a ajuda das minhas alianças, eu estava prestes a voar para longe das ruínas, deixando-a para trás com os escombros que ela mesma criara. O primeiro movimento no tabuleiro de xadrez não foi um cheque, mas um movimento sutil de um peão, quase imperceptível para um observador desatento. Seguindo o conselho de Vicente, o meu primeiro ato concreto foi começar a separar silenciosamente as nossas finanças de uma maneira que parecesse perfeitamente normal e prudente. Eu sempre fui o gestor do nosso patrimônio. Helena nunca se interessou pelos detalhes, apenas pelos resultados. Essa sua deliberada ignorância era agora a minha maior aliada. Comecei pelo mais simples, as contas de investimento conjuntas. Durante anos, aportamos uma quantia mensal num fundo de ações diversificado. Liguei para o nosso gerente de investimentos, um homem chamado Afonso, com quem eu tinha uma relação de longa data. Afonso, bom dia. É o Arthur. Estou ligando porque quero fazer uma reestruturação na nossa carteira. Com a idade, estou pensando em ser um pouco mais conservador. Gostaria de abrir uma nova conta, apenas em meu nome, com um perfil de risco mais baixo. Vou começar a direcionar os meus aportes pessoais para lá. Mantenha a conta conjunta como está, por enquanto, mas suspenda as minhas contribuições automáticas. Do ponto de vista de Afonso, era um pedido perfeitamente lógico. Um homem na minha idade buscando segurança financeira. Ele executou a ordem sem questionar. Helena, que só olhava o saldo total no final do ano, não notaria a mudança no fluxo mensal. Em 3 meses, uma quantia significativa já havia sido desviada para a minha nova fortaleza financeira pessoal. O passo seguinte foi mais complexo e envolveu a minha empresa, a Arthur Antiguidades e Restauro. Com a nova holding, Artifex Legado, já legalmente constituída por Vicente, comecei o processo de transferência de ativos. O mais valioso não eram as ferramentas ou o espaço físico da oficina, mas a minha lista de clientes e os contratos de longo prazo, como o do Palácio Histórico. Vicente redigou um contrato de prestação de serviços entre a Arthur Antiguidades e a Artifex Legado. Essencialmente, a minha antiga empresa, a que estava no nome conjunto, subcontrataria a nova empresa, a que era só minha, para executar os trabalhos mais complexos. A maior parte dos lucros, portanto, seria legalmente faturada pela Artifex, deixando a empresa antiga com uma margem menor, suficiente para cobrir os custos operacionais e gerar um lucro modesto, o bastante para não levantar suspeitas. Era uma manobra de engenharia financeira e jurídica impecável. Enquanto eu movia essas peças silenciosamente, a vida em casa se tornava um estudo sobre tensão contida. Helena estava claramente nervosa. O meu discurso na festa, a minha calma inexplicável, a minha imersão total no novo projeto, tudo isso a tirava do seu centro de equilíbrio. Ela sabia que algo estava diferente, mas não conseguia diagnosticar o quê. A sua incerteza a tornava descuidada. Numa tarde de sábado, eu estava na minha oficina, polindo uma moldura de prata, quando ela entrou. Era raro ela vir ao meu santuário. Ela olhou ao redor para a poeira, as latas de solvente, as ferramentas. O seu rosto era uma máscara de desdém mal disfarçado. "Arthur, precisamos conversar", ela disse. A sua voz com uma inflexão que eu conhecia bem. Era o prelúdio de uma exigência. "Estou ouvindo", respondi, sem parar o meu movimento rítmico com o pano de polimento. "Estou pensando, o nosso aniversário de 40 anos me fez refletir. A vida é curta. Eu gostaria de fazer uma viagem longa, talvez um cruzeiro de volta ao mundo.
6 meses. Venderíamos algumas daquelas ações que temos e iríamos. O plano deles estava se acelerando. Vender as ações era o eufemismo para liquidar o patrimônio e fugir com o meu amante. A audácia dela era de tirar o fôlego. Eu parei de polir e a encarei. Um cruzeiro de volta ao mundo? Helena, isso custa uma fortuna. E eu acabei de começar o maior projeto da minha carreira. É impossível para mim tirar 6 meses de folga agora. Sempre o trabalho. Ela retrucou, a frustração transbordando. Você não entende? Eu não quero esperar mais. Eu mereço aproveitar a vida. E você acha que eu não mereço? Perguntei, a minha voz baixa e fria. Você acha que eu passei 40 anos construindo tudo isso para jogar para o alto por um capricho? Não é um capricho. É o meu sonho, ela gritou. Eu me aproximei dela, o cheiro de terebintina se misturando ao seu perfume caro. Sonhos são construídos, Helena. Eles não são comprados com o trabalho de outra pessoa. Se você quer tanto essa viagem, comece a planejar como pagá-la. As minhas prioridades no momento são outras. Virei as costas e voltei para a minha bancada. Ela ficou parada por um momento, chocada com a minha recusa firme e direta. Era a primeira vez que eu dizia não a um dos seus desejos extravagantes de forma tão categórica. Ela saiu da oficina batendo a porta. Eu sabia que aquela conversa seria relatada integralmente a Ricardo, e que isso os deixaria ainda mais ansiosos. Eles iriam acelerar o plano deles, e era exatamente isso que eu queria. Queria que eles se tornassem apressados, descuidados. O meu foco no que era importante foi reforçado pela minha neta, Clara. Ela tinha 17 anos, uma jovem inteligente e sensível, com os olhos curiosos do avô. Ela era a filha do nosso falecido filho, e a minha conexão mais preciosa com o futuro. Clara adorava passar tempo comigo na oficina e na Vila das Oliveiras. Num fim de semana, levei-a à vila. Enquanto caminhávamos pelo olival, ela me olhava com uma preocupação que ia além da sua idade. Vovô, o senhor parece diferente, mas quieto. Está tudo bem com o senhor e a vovó Helena? As crianças e os jovens quase adultos tem uma capacidade incrível de ver através das nossas máscaras. Eu não podia lhe contar a verdade sórdida, mas também não queria mentir para ela. Sentei-me num banco de pedra sob uma oliveira centenária, um exemplar que eu mesmo salvara de ser derrubado numa construção. Clara, quando você chega a uma certa idade, você começa a pensar muito sobre o que realmente importa, o que você construiu, o que você quer deixar para trás. Estou reavaliando as minhas prioridades, dedicando a minha energia às coisas que têm um significado real e duradouro, como este lugar e como você. Ela se sentou ao meu lado e segurou a minha mão. A sua mão era pequena, mas o seu aperto era firme. Eu amo este lugar, vovô. Tem a sua alma. E um dia, eu quero que ele seja seu, eu disse, olhando nos seus olhos. Não apenas a terra ou a casa, mas o conhecimento para cuidar dela, a paixão por criar e preservar a beleza. Esse é o verdadeiro legado. As lágrimas brotaram nos seus olhos. Eu adoraria isso, vovô. Mais do que qualquer coisa. Aquele momento cristalizou o meu propósito. Eu não estava lutando contra a Helena por dinheiro ou por vingança. Eu estava lutando por Clara, pelo direito de passar a ela um legado limpo, íntegro, livre da ganância e da traição que ameaçavam consumi-lo. A minha determinação, que já era forte, tornou-se inabalável como aquela oliveira centenária. Enquanto isso, a pressão que eu aplicava sutilmente começava a surtir efeito. Helena, frustrada pela minha recusa em financiar o seu sonho, começou a cometer erros. Ela passou a usar o seu próprio cartão de crédito para presentes e jantares com Ricardo, pensando que eu não veria os extratos. Mas eu via, e eu os arquivava, cada um deles, como prova adicional para o dossiê de Vicente. As suas despesas pessoais dispararam, e eu sabia que Ricardo não estava contribuindo com 1 centavo. Ele era um parasita, e estava sangrando-a, acreditando que em breve teria acesso a uma fonte de recursos muito maior. O primeiro movimento, o peão avançando no tabuleiro, estava completo. As minhas finanças estavam sendo silenciosamente fortificadas. O meu propósito, cristalizado pelo meu amor por minha neta. A minha adversária, cada vez mais frustrada e descuidada. O jogo estava se desenrolando exatamente como eu e Vicente havíamos planejado. E eu sentia uma calma fria. A calma de um mestre artesão que sabe que, embora o trabalho seja longo e delicado, o resultado final será uma obra de justiça e beleza duradoura. As rachaduras que eu havia sutilmente induzido na fundação do mundo de Helena começaram a se alargar, tornando-se fissuras visíveis. A sua inquietação, antes uma corrente subterrânea, agora emergia em ondas de irritabilidade e ansiedade. A minha persona de calma e foco, em vez de tranquilizá-la, a enlouquecia. Era como tentar empurrar uma parede que não se move. Toda a força que ela aplicava retornava para desequilibrá-la. O primeiro sinal claro de que a sua segurança estava se esvaindo veio através de um assunto tão mundano
quanto à fatura do cartão de crédito. Como de costume, deixei a correspondência sobre a escrivaninha do nosso escritório em casa. Uma das cartas era a fatura do cartão adicional dela. Normalmente, ela a pegaria e a guardaria sem comentários, sabendo que eu pagaria o valor total, como sempre fiz. Mas desta vez, eu a observei de longe. Ela abriu o envelope, olhou para o valor total e a sua expressão se fechou. Eu sabia que o valor era exorbitante, inflado pelos seus encontros secretos e presentes para Ricardo. Mais tarde naquela noite, ela abordou o assunto. Arthur, a fatura do cartão este mês veio muito alta. Houve algum engano, eu acho. Eu a encarei, impassível. Engano? Eu não creio. Eu vi as despesas. Jantares, lojas de grife, um hotel na cidade vizinha no fim de semana em que você disse que estava num retiro de yoga. O retiro parece ter sido bastante luxuoso. O sangue sumiu do seu rosto. Foi a primeira vez que eu confrontei um detalhe específico de suas mentiras. Eu não o fiz com raiva, mas com a frieza de um auditor. Bem, Lúcia estava comigo. Nós nos permitimos alguns mimos. Ela gaguejou, a sua mente correndo para fabricar uma justificativa. Entendo, eu disse, e voltei a ler o meu livro. Não insisti, não a acusei diretamente. Apenas plantei a semente. Eu estou vendo. Eu sei. A sua invisibilidade, o seu salvo-conduto para a traição, havia desaparecido. A partir daquele dia, ela soube que estava sendo observada. E a sensação de ser vigiada começou a corroer a sua liberdade. O seu relacionamento com Ricardo também começou a mostrar sinais de desgaste. Exatamente como Vicente e eu havíamos previsto. Ricardo era um predador atraído pelo cheiro de dinheiro fácil. A promessa era uma vida de luxo financiada pelo meu patrimônio. Mas o acesso a esse patrimônio estava sendo negado. A recusa do cruzeiro foi o primeiro grande golpe. A minha nova frugalidade e o meu escrutínio sobre os gastos dela foram o segundo. Numa sexta-feira, Helena chegou em casa mais cedo do que o esperado de um dos seus chás com as amigas. Ela estava visivelmente abalada. O seu rosto estava manchado de choro, e ela exalava uma aura de fúria e decepção. Ela passou por mim na sala sem dizer uma palavra e se trancou no quarto. Eu não precisava ser um gênio para adivinhar o que havia acontecido. Ela e Ricardo provavelmente tiveram uma briga sobre dinheiro. Ele devia estar pressionando-a para acelerar o plano do divórcio, frustrado com a demora. E ela, sentindo-se impotente diante da minha nova e intransponível muralha de calma, não tinha boas notícias para lhe dar. A minha teoria foi confirmada alguns dias depois, por uma fonte inesperada, a própria Lúcia, a amiga que Helena usava como álibi. Encontrei-a por acaso na fila de um cinema. Ela parecia genuinamente feliz em me ver. Arthur, que coincidência! Como você está? E Helena? Não a vejo há séculos. Ela anda tão ocupada, nunca mais me ligou. A inocência de Lúcia era a pá de cal na credibilidade de Helena. Ela está bem, Lúcia. Realmente muito ocupada com as suas obras de caridade. Eu respondi, mantendo a fachada. Mas diga-me, como estão as coisas com você? Helena me disse que você e seu marido estavam pensando em se mudar e que um corretor chamado Ricardo estava ajudando. O rosto de Lúcia se contorceu numa expressão de desagrado. Ah, o Ricardo. Desista dele, Arthur. No começo, ele parecia encantador, um verdadeiro profissional. Mas depois de algumas conversas, percebemos que ele só estava interessado em nos empurrar para os imóveis mais caros, com a maior comissão para ele. E ele fez um comentário muito estranho sobre Helena. Meu interesse se aguçou. Um comentário estranho? Lúcia hesitou, como se não tivesse certeza se deveria continuar. Bem, ele disse algo como: sua amiga Helena tem muita sorte de ter um marido tão rico e acomodado. Se ela fosse minha mulher, eu a faria aproveitar a vida de verdade. Foi dito em tom de brincadeira, mas soou tão predatório, tão desrespeitoso com você. Meu marido e eu ficamos com uma péssima impressão. Decidimos procurar outro corretor. Agradeci a Lúcia pela informação e entrei para ver o meu filme. Mas a minha mente estava em outro lugar. O comentário de Ricardo confirmava tudo. A sua ganância, o seu desprezo por mim e, o mais importante, mostrava que ele estava se tornando impaciente, deixando a sua máscara de charme escorregar. A mudança mais significativa, no entanto, era em mim. A minha distância não era apenas uma tática. Estava se tornando uma realidade emocional. O processo de desapego, que começou com a descoberta da traição, estava quase completo. Eu olhava para Helena e não via mais a mulher que amei, a companheira de uma vida. Eu via uma estranha, uma pessoa cujos valores e caráter eram fundamentalmente incompatíveis com os meus. A dor da traição havia se transformado numa espécie de paz fria, a aceitação de uma verdade inescapável. O meu trabalho na biblioteca do palácio era a minha terapia e o meu foco. O progresso era visível. As grandes estantes de jacarandá, antes opacas e danificadas, agora brilhavam com um brilho profundo sob a nova iluminação. O trabalho do Sr. Manuel era impecável. Os primeiros lotes de livros raros voltaram do laboratório da doutora Isabela.
suas lombadas de couro e douração restauradas à sua antiga glória. O sistema de climatização de Liana funcionava silenciosamente, protegendo o tesouro literário para as gerações futuras. Numa tarde, o governador do estado fez uma visita surpresa ao canteiro de obras. Ele caminhou pela biblioteca, os seus olhos arregalados de admiração. Ele parou na minha frente, apertou a minha mão com força e disse, na frente de toda a minha equipe: Senhor Arthur, o que o senhor está fazendo aqui não é uma reforma. É um milagre. O senhor está devolvendo uma parte da alma do nosso estado. O seu nome será para sempre associado a esta obra. Naquele momento, de pé no meio da minha obra-prima em andamento, cercado por uma equipe que me respeitava e admirava, eu senti uma onda de orgulho e propósito que nenhuma quantia de dinheiro ou bem material poderia comprar. Comparei aquele sentimento com a vida mesquinha de enganos e ganância que Helena estava vivendo. O contraste era abissal. Naquela noite, eu sabia que o ponto de inflexão estava próximo. Helena estava cada vez mais desesperada. O mundo que ela pensava controlar estava se desintegrando, e ela não entendia por quê. A sua fonte de recursos estava secando. O seu amante estava se revelando não um príncipe encantado, mas um oportunista frustrado. A sua rede de mentiras estava se tornando frágil. Ela estava encurralada, e uma pessoa encurralada inevitavelmente ataca. Eu sabia que a confrontação, a que ela iniciaria, estava chegando, e eu estava pronto. Todas as minhas peças estavam em posição. O meu rei estava seguro no seu castelo, enquanto a rainha dela se movia erraticamente pelo tabuleiro, exposta e vulnerável. A calmaria estava prestes a terminar, e a tempestade que se seguiria não seria a que ela esperava. Eu tinha acabado de chegar do trabalho na biblioteca, ainda com o cheiro de madeira antiga e cera de abelha impregnado na minha roupa. Encontrei Helena na sala de estar, de pé junto à janela, olhando para a escuridão do jardim. Ela não se virou quando eu entrei. Precisamos ter uma conversa séria, Arthur, disse ela, a sua voz tensa e controlada. Não era a sua voz de esposa, mas a voz de alguém que ensaiou um discurso. Claro, respondi, tirando o paletó e colocando-o sobre uma poltrona. Sentei-me no sofá, deliberadamente relaxado, e esperei. Eu sabia que aquele momento chegaria, e estava mais do que preparado. Ela finalmente se virou e me encarou. Havia olheiras sob seus olhos, e uma dureza em sua expressão que eu nunca tinha visto antes. A máscara de esposa dedicada e socialite despreocupada havia caído completamente. Eu não posso mais viver assim, ela começou, as palavras saindo como se tivessem sido memorizadas. Esta casa se tornou uma prisão. Você está distante, frio, ausente. Você vive para o seu trabalho, para os seus livros velhos e madeiras podres. Eu me sinto sozinha, negligenciada. Eu não sou feliz, Arthur. E não sou feliz há muito tempo. Era o roteiro que ela e Ricardo haviam elaborado. A narrativa da esposa vítima, preparando o terreno para o pedido de divórcio e a subsequente reivindicação de reparações financeiras por sofrimento. Eu a ouvi em silêncio, deixando-a esvaziar todo o seu arsenal de acusações. Eu quero o divórcio, ela finalmente disse, as palavras suspensas no ar como uma sentença. Ela esperava que eu ficasse chocado, arrasado, talvez que eu implorasse. Ela esperava a reação do homem bom e previsível. Eu permaneci em silêncio por um longo momento, olhando para ela, não com raiva, nem com tristeza, mas com uma curiosidade quase clínica. Eu estava finalmente vendo a versão final da mulher com quem vivi por 40 anos. Tudo bem, eu disse finalmente. A minha voz era calma, uniforme. A sua mandíbula caiu. Ela piscou, confusa. Tudo bem? É tudo o que você tem a dizer? Eu digo que quero terminar um casamento de 40 anos e você diz: tudo bem? O que você esperava, Helena? Que eu gritasse? Que eu chorasse? Que eu me humilhasse? Perguntei, inclinando-me ligeiramente para a frente. Por que eu faria isso quando o nosso casamento na realidade acabou há meses? No dia em que você decidiu que a companhia de outro homem era mais valiosa do que 40 anos de lealdade e parceria. O choque no rosto dela foi total. Absoluto. Foi como se eu tivesse lhe dado um tapa. Ela cambaleou para trás, como se as minhas palavras tivessem força física. O que você está dizendo? Do que você está falando? Ela gaguejou, a sua confiança se desintegrando em tempo real. Eu estou falando de Ricardo, eu disse, pronunciando o nome dele pela primeira vez entre nós. A palavra pareceu ecoar na sala silenciosa. Estou falando dos jantares secretos, dos presentes caros, das noites em hotéis. Estou falando da gravata de seda italiana que você deu a ele. Estou falando dos planos que vocês fizeram, usando o tablet que você esqueceu na poltrona. Planos para me deixar, me acusar de negligência e viver uma vida de luxo com o que vocês achavam que seria a sua metade do meu patrimônio. Cada palavra era um golpe. Ela empalideceu. A sua mão foi à boca. Ela olhava para mim como se eu fosse um fantasma. Um estranho que de repente habitava o corpo do seu marido. Você sabia? Esse tempo todo? Ela sussurrou,
A sua voz mal audível. Eu sei de tudo, Helena. Desde o começo, desde o cheiro do perfume dele no seu casaco. Eu não sou o homem previsível e alheio que você e ele imaginaram. Eu sou um restaurador. Eu vejo os detalhes. Eu analiso as rachaduras. E eu planejo a recuperação com muito cuidado. Ela desabou numa poltrona, o corpo tremendo. A sua fúria ensaiada havia se dissolvido, substituída pelo terror puro da exposição. Ela não estava mais no controle. O roteiro havia sido virado de cabeça para baixo. Ela não era a protagonista que tomava as rédeas do seu destino. Era uma personagem secundária numa peça muito maior. Uma peça que eu havia escrito. Então, toda essa calma, essa distância, ela murmurou, a compreensão começando a despontar em seus olhos aterrorizados. Foi tudo um ato? Não, Helena, não foi um ato. Foi um processo. O processo de me desapegar de você e da ilusão do nosso casamento. O processo de aceitar a verdade e de me preparar para ela. Enquanto você estava ocupada com a sua paixão barata, eu estava ocupado salvando a minha vida. E o meu legado. Ela começou a chorar. Não eram as lágrimas de arrependimento, eu sabia. Eram as lágrimas de uma jogadora que acabou de perceber que sofreu um cheque-mate do qual não há escapatória. As suas lágrimas eram de derrota. Você vai me destruir, ela soluçou. Você vai contar a todos, vai me humilhar. Levantei-me e caminhei até o bar. Servi-me de um copo d'água. As minhas mãos estavam perfeitamente firmes. Humilhação pública nunca fez o meu estilo, Helena. Isso seria emocional, impulsivo. E como você deve ter percebido, eu deixei de ser um homem emocional há algum tempo. Não haverá escândalo. Haverá um acordo rápido, silencioso e definitivo. Um acordo cujos termos já estão definidos. Por mim. Ela ergueu o rosto, as lágrimas escorrendo pela maquiagem. Um acordo? Sim. Amanhã de manhã, o seu advogado receberá uma chamada do meu, Vicente. Ele apresentará uma proposta de divórcio consensual. Uma proposta que eu sugiro fortemente que você aceite, sem contra-argumentar. E por que eu aceitaria a sua proposta? Ela perguntou. Uma faísca de desafio tentando se reacender em meio ao desespero. Eu me virei e a encarei. A minha voz agora cortante como vidro. Você vai aceitar, Helena. Porque a alternativa é uma batalha judicial que você não tem a menor chance de vencer. Uma batalha onde o meu advogado apresentará provas da sua infidelidade, extratos de cartão de crédito, o testemunho de Lúcia sobre os comentários do seu amante, e talvez até algumas gravações muito interessantes que um investigador particular que contratei fez nas últimas semanas. Ela engasgou. O último resquício de luta morreu em seus olhos. Mas não é por isso que você vai aceitar, continuei, aproximando-me dela. Essa seria a parte feia, a humilhação. A verdadeira razão pela qual você vai aceitar é a parte financeira. É o que sempre lhe interessou, não é? Ela não respondeu. Apenas me encarou, derrotada. Você e Ricardo fizeram as contas, eu sei. Metade de tudo, mas as suas contas estão erradas. Vocês subestimaram o restaurador. Vocês viram a pintura final, mas não entenderam a composição da tela nem a química dos pigmentos. O poder na sala havia se deslocado de forma tão completa, tão absoluta, que era palpável. Eu não estava mais representando. Eu era a personificação do controle, da estratégia e da consequência. A confrontação que ela planejou para me quebrar havia se tornado o palco da sua própria desintegração. E o ato final, a revelação da minha obra-prima estratégica, estava prestes a começar. Helena estava encolhida na poltrona, uma figura diminuída, a sua arrogância substituída por um medo palpável. Eu, de pé, sentia-me como um cirurgião prestes a fazer a incisão final. Precisa e necessária. A dor seria aguda, mas o resultado seria a remoção de um tumor que ameaçava consumir tudo. Vamos falar sobre o patrimônio, Helena. Comecei, a minha voz calma e didática, como se eu estivesse explicando um processo de restauração a um cliente. A peça central do seu plano, e do de Ricardo, sempre foi a ideia de que tudo o que construímos seria dividido ao meio. Uma suposição lógica, baseada na lei. Mas como em qualquer estrutura complexa, o diabo está nos detalhes. Eu caminhei até a minha pasta, que eu havia deixado discretamente perto da escrivaninha mais cedo. Abria e retirei um único documento. Vamos começar com o que mais importa para mim, e o que, suspeito, você e Ricardo mais cobiçavam em termos de valor. A Vila das Oliveiras. Ao mencionar a vila, um brilho de esperança surgiu em seus olhos. Ela sabia o quanto a propriedade havia se valorizado. Era a joia da coroa. A vila será minha, Helena. Inteiramente minha. Não haverá divisão nem compensação financeira para você. Ela riu. Um som estridente e desesperado. Isso é impossível, Arthur. Nós a compramos juntos durante o casamento. A lei é clara. Qualquer advogado riria de você. Qualquer advogado que não tivesse lido isto.
eu disse, e coloquei o documento na mesinha de centro à sua frente. Você se lembra disto? Há 12 anos, quando eu quis fazer um grande investimento na propriedade e você se recusou a participar do risco, você insistiu que eu assinasse este documento redigido pelo seu próprio advogado na época. Uma declaração em que você formalmente se isenta de qualquer responsabilidade, mas também, e cito, abdica de qualquer reivindicação sobre os frutos e a valorização decorrentes do projeto de renovação e exploração comercial da Vila das Oliveiras. Ela olhou para o papel, para a sua própria assinatura elegante no final da página. A sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ela havia se esquecido completamente daquilo. No seu desdém pelo meu sonho tolo, ela havia, com as próprias mãos, me entregado a escritura da minha fortaleza. O seu medo do risco, Helena, a sua falta de fé, acabou sendo o meu maior trunfo. O laudo de avaliação que encomendei distingue claramente o valor original do terreno, que será considerado na partilha, do valor agregado pelo meu trabalho de restauração e pelo negócio de azeite artesanal, que é a vasta maioria do valor atual. E esse valor, graças a este documento, é exclusivamente meu. O rosto dela ficou cinzento. A primeira coluna do seu castelo de areia havia desmoronado. Em seguida, a minha empresa. Continuei. O meu tom implacável. A Arthur Antiguidades e Restauro. Sim, foi fundada durante o nosso casamento. Mas o capital inicial, como posso provar com extratos bancários da época, veio integralmente da venda de uma coleção de selos que herdei do meu avô, um bem particular. Legalmente, isso cria uma sub-rogação. A empresa, em sua essência, nasceu de um patrimônio exclusivamente meu. Retirei outro maço de papéis da pasta. Além disso, nos últimos meses, a empresa passou por uma reestruturação. Os contratos mais valiosos, como o do Palácio Histórico, e a propriedade intelectual foram transferidos para uma nova holding, a Artifacts Legado, da qual sou o único proprietário. Uma manobra perfeitamente legal para proteger o capital original herdado. A empresa que você conhece, a que será objeto da partilha, é agora uma entidade com valor significativamente menor. Ela tem os equipamentos, a oficina, mas os grandes lucros futuros, esses estão em outro lugar. Ela estava me encarando com uma mistura de horror e um respeito relutante. O homem previsível havia se revelado um estrategista implacável. E as nossas contas de investimento? Ela sussurrou, a voz fraca. Ah, sim. Nos últimos meses, preocupado com a volatilidade do mercado, decidi adotar uma abordagem mais conservadora. Abri uma conta separada, mais segura, para a qual direcionei os meus aportes. A conta conjunta, que será dividida, parou de receber as minhas contribuições há algum tempo. Novamente, uma decisão prudencial que qualquer consultor financeiro aplaudiria. Eu fiz uma pausa, deixando o peso de tudo aquilo assentar sobre ela. Cada movimento que eu fizera nos últimos meses, cada decisão que a deixara perplexa, agora se encaixava numa imagem devastadora de premeditação. Então, o que sobra para você, Helena? Perguntei, a minha voz suavizando um pouco, não por pena, mas para dar o golpe final. O que a minha proposta, que o seu advogado receberá amanhã, irá oferecer? Você ficará com o nosso apartamento aqui na cidade totalmente quitado. É um imóvel de grande valor. Você receberá metade do saldo da conta de investimentos conjunta e metade do valor de mercado da antiga empresa Arthur Antiguidades. Você receberá uma pensão alimentícia por um período de 2 anos, tempo suficiente para que você se reajuste à sua nova realidade financeira. E é isso. Ela balançou a cabeça em negação. Não é suficiente. Ricardo e eu... Ricardo não tem nada a ver com isso. Eu a interrompi, a minha voz endurecendo novamente. Ricardo não é parte deste casamento. Nem será parte do seu acordo de divórcio. Ricardo foi um mau investimento da sua parte, Helena. Um investimento que lhe custou tudo. Suspeito que quando ele descobrir os termos deste acordo, o príncipe encantado se transformará em pó. Parasitas não sobrevivem sem um hospedeiro rico. Levantei-me, o meu discurso terminado. A revelação estava completa. A minha obra-prima de estratégia estava exposta em todos os seus detalhes. Esta é a minha última palavra, Helena. Não haverá negociação. Se você lutar, eu usarei todo o arsenal que construí contra você. A humilhação pública que você queria me impor recairá sobre você. E no final, um juiz provavelmente lhe concederá ainda menos do que estou oferecendo agora. A escolha é sua. Aceite o acordo, salve um pingo de dignidade e siga em frente. Ou lute, perca tudo e se torne uma pária social. Vicente aguarda a ligação do seu advogado até o meio-dia de amanhã. Virei-me e caminhei em direção à porta da sala. Arthur, espere! Ela chamou, a sua voz quebrada. Eu parei, mas não me virei. Por quê? Ela perguntou. Por que fazer tudo isso? Por que não apenas me confrontar no começo? Eu finalmente me virei para encará-la uma última vez. A minha expressão não era de triunfo,
nem de raiva. Era de uma paz profunda e resoluta. Porque você me subestimou, Helena. Você e ele. Vocês me viram como um objeto, uma peça de mobília antiga e confortável na sua vida. Você não me via mais como um homem. Eu não fiz isso por vingança. Eu fiz isso para provar, acima de tudo para mim mesmo, que eu sou o arquiteto da minha própria vida. Eu sou o restaurador da minha própria alma. Você tentou demolir a minha casa, mas o que você não sabia era que eu já tinha os projetos para construir um castelo no lugar. E neste castelo, Helena, não há espaço para você. Saí da sala, deixando-a sozinha com as ruínas do futuro que ela havia planejado e a realidade inescapável do futuro que eu havia construído. Não havia alegria na minha vitória. Apenas a satisfação sóbria de um trabalho bem executado. A última palavra não foi uma explosão de raiva, mas a execução silenciosa, meticulosa e irrefutável de um plano. A restauração estava completa. Helena se movia pela casa como um fantasma, os seus olhos vazios e a sua postura derrotada. Ela mal falava, e quando o fazia, era em monossílabos. A mulher vibrante e arrogante que planejara me destruir havia se desintegrado, deixando para trás apenas uma casca frágil de arrependimento e medo. Ela falou com seu advogado, que, como Vicente previra, era um homem sensato e, após receber o dossiê completo de Vicente, incluindo uma cópia do documento da Vila das Oliveiras e um resumo das provas do adultério, aconselhou-a veementemente a aceitar o acordo. Não havia luta a ser travada. A ligação de Ricardo, como eu também antecipei, não demorou. Eu não a ouvi, mas vi as consequências. Numa tarde, cheguei em casa e encontrei Helena sentada na escuridão da sala de estar, o telefone no chão ao seu lado. As suas lágrimas desta vez pareciam diferentes. Não eram de derrota, mas de uma dor genuína. A dor de ser descartada. Ele me chamou de tola, ela sussurrou, sem me olhar. Disse que eu estraguei tudo, que eu fui fraca. Ele disse que não podia se dar ao luxo de se associar a um fracasso. Ela riu. Um som oco e sem alegria. Ele estava interessado no seu dinheiro, Arthur. Apenas no seu dinheiro. E eu fui estúpida o suficiente para acreditar que era em mim. Eu não disse nada. Não havia "eu te avisei" a ser dito. A realidade era punição suficiente. A fantasia romântica dela havia se chocado contra a parede dura e fria do oportunismo e se espatifado. 2 semanas depois, Helena se mudou para o apartamento que, conforme o acordo, agora era dela. Eu a ajudei a encaixotar as suas coisas, num silêncio que era ao mesmo tempo estranho e pacífico. Não havia mais tensão. Apenas o processo melancólico de desmontar uma vida. Quando o último caixote foi colocado no caminhão de mudanças, ela parou na porta. "Arthur!" ela disse, a sua voz fraca. "Eu sinto muito. Por tudo." Eu a olhei, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontada de algo que se assemelhava à compaixão. Não pelo que ela fez, mas pelo que ela se tornou. Uma mulher que havia trocado uma vida de parceria e respeito por uma ilusão barata, e perdido tudo no processo. "Eu sei, Helena", respondi. "Eu espero que você encontre um caminho para se reconstruir. Adeus." Fechei a porta e pela primeira vez em meses, estava sozinho na minha própria casa. O silêncio não era mais pesado. Era leve. Era o silêncio da paz, da liberdade. Percorri os cômodos, agora estranhamente vazios, e senti não uma perda, mas um renascimento. A casa não era mais um palco. Era um lar. O meu lar. Nos meses que se seguiram, mergulhei de cabeça no meu novo começo. O projeto da biblioteca do palácio foi concluído com grande aclamação. Na cerimônia de inauguração, o governador me concedeu uma medalha de honra ao mérito cultural, e eu fiz questão de trazer toda a minha equipe, doutora Isabela, senhor Manuel, Liana, para o palco comigo. O meu discurso foi sobre colaboração, sobre a passagem do conhecimento e sobre a beleza de dar nova vida ao que foi negligenciado. Enquanto falava, vi Clara na primeira fila, os seus olhos brilhando de orgulho. Aquele era o meu verdadeiro legado. A Vila das Oliveiras se tornou o meu refúgio e o meu novo centro de negócios. O azeite artesanal, que antes era um hobby, começou a ganhar notoriedade. Contratei um jovem agrônomo e expandi a produção, sempre com foco na qualidade e na sustentabilidade. A marca Vila das Oliveiras começou a aparecer em empórios de luxo e restaurantes renomados. O sonho que Helena desprezara estava florescendo e se tornando mais rentável do que qualquer um de nós jamais imaginara. A minha relação com Clara se aprofundou. Ela passava quase todos os fins de semana comigo na vila, aprendendo sobre as oliveiras, sobre a terra, sobre o trabalho de restauração. Eu a ensinava não apenas as técnicas, mas a filosofia por trás delas, a paciência, a atenção aos detalhes, o respeito pela história de cada objeto, de cada planta. Eu via nela a mesma centelha de paixão que me moveu por toda a vida. Eu não estava apenas lhe ensinando um ofício. Estava lhe dando as ferramentas para construir a sua própria vida com propósito e integridade. De Helena, eu tinha notícias esporádicas e distantes.
Lúcia me contou que ela vivia reclusa. O dinheiro do acordo, embora substancial para uma pessoa comum, não era suficiente para manter o estilo de vida extravagante a que estava acostumada, e ela não tinha a disciplina para administrá-lo. Vendeu o apartamento e se mudou para um menor, numa área mais modesta. As suas antigas amigas da alta sociedade a abandonaram rapidamente, assim que o brilho do meu nome e da minha fortuna se desassociou dela. Ela estava pagando o preço, não da minha vingança, mas de suas próprias escolhas. Um dia, cerca de 1 ano após o divórcio, eu estava num pequeno mercado de produtores locais, vendendo o meu azeite quando a vi. Ela estava do outro lado da rua, carregando uma sacola de compras. Estava mais magra, o seu cabelo sem o brilho de antes, as suas roupas simples. Os nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. No rosto dela, vi um lampejo de vergonha, de perda, de um arrependimento profundo. Ela desviou o olhar rapidamente e apressou o passo, desaparecendo na multidão. Eu não senti triunfo, não senti raiva. Senti uma melancolia distante. A mesma que sinto quando vejo uma bela peça de arte irremediavelmente danificada pela negligência. Uma vida de potencial, desperdiçada. Voltei a minha atenção para a minha barraca, para os clientes que provavam o meu azeite, para o sol da manhã. Senti uma paz profunda, uma gratidão imensa. A traição de Helena fora a tempestade mais devastadora da minha vida. Um incêndio que ameaçou consumir tudo o que eu havia construído. Mas como Napoleon Hill ensinava, dentro de cada adversidade há uma semente de benefício equivalente. O fogo queimou a madeira podre, a fachada, as ilusões. E no solo fértil das cinzas, algo novo e muito mais forte havia crescido. Uma vida construída não sobre a confiança cega, mas sobre o autoconhecimento. Um legado baseado não em bens materiais, mas em propósito e paixão. Uma felicidade que não dependia da aprovação de mais ninguém, apenas da integridade do meu próprio trabalho e do amor que eu compartilhava com aqueles que verdadeiramente importavam. Eu tinha tido, de fato, a última palavra, e ela não foi uma palavra de vingança, mas de renascimento. A minha vida havia encontrado um novo ritmo, uma melodia mais serena e autêntica do que a que eu conhecera por 40 anos. Aos 66, eu me sentia mais jovem e mais vivo do que aos 50. A liberdade, descobri, era o mais potente dos elixires. A Artifacts Legado prosperava. O sucesso do projeto da Biblioteca do Palácio me rendeu uma reputação que transcendia as fronteiras nacionais. Comecei a receber convites para projetos na Europa, para restaurar capelas na Toscana e bibliotecas particulares em castelos franceses. Eu não aceitei todos. Escolhi apenas aqueles que falavam à minha alma, projetos que eram mais poesia do que trabalho. Contratei 2 jovens restauradores talentosos que viam em mim um mentor, e comecei o lento processo de passar o meu conhecimento adiante, garantindo que a arte não morreria comigo. A minha antiga oficina, que pertencera à empresa dividida com Helena, foi vendida. A Artifacts agora operava a partir de um novo e moderno ateliê que construí na Vila das Oliveiras, um espaço banhado por luz natural, com vista para o olival. A vila, aliás, era o coração pulsante da minha nova existência. O negócio do azeite havia crescido organicamente, impulsionado pela qualidade e pela história autêntica por trás da marca. Comecei a oferecer pequenos workshops de restauração e azeite, onde os participantes passavam um fim de semana aprendendo sobre a arte de cuidar de oliveiras, e, em paralelo, recebiam aulas básicas sobre como restaurar pequenas peças de madeira ou molduras. Era uma forma de compartilhar as minhas 2 paixões e de trazer vida e energia para o meu refúgio. Clara era a minha parceira entusiasta nesses eventos, a sua juventude e carisma encantando a todos. Ela estava agora no seu 1º ano de arquitetura na universidade, uma escolha que, segundo ela, fora profundamente influenciada pelo tempo que passamos juntos, restaurando e construindo. O seu sonho era se especializar em restauração de patrimônio histórico. Eu quero fazer o que o senhor faz, vovô, ela me disse um dia. Quero dar futuro ao passado. Naquele momento, eu soube que o meu legado estava seguro. Estava vivo e pulsante no coração da pessoa que eu mais amava no mundo. Vicente, meu fiel amigo e arquiteto jurídico, continuava a ser o meu conselheiro. Nossas conversas não eram mais sobre táticas de divórcio, mas sobre contratos internacionais, planejamento de sucessão e, mais frequentemente, sobre a qualidade da última safra de azeitonas. Ele era um visitante regular na vila, e a sua amizade era uma das âncoras da minha nova vida. Você sabe, Arthur, ele me disse numa tarde, enquanto saboreávamos um copo de vinho no terraço, olhando o pôr do sol tingir as colinas de laranja e roxo. De todas as batalhas que lutei na minha carreira, a sua foi a mais satisfatória. Não pela vitória em si,
mas por ver o que você construiu a partir dela. Você transformou um ato de destruição na fundação da sua obra-prima. As suas palavras ressoaram profundamente em mim. Ele estava certo. A dor e a traição não foram o fim da minha história, mas o catalisador que me impulsionou para o meu terceiro ato, o mais significativo de todos. E Helena, a sua história tomou um rumo que nem mesmo a minha mente estratégica poderia ter previsto. Cerca de 1 ano e meio após o nosso divórcio, recebi uma carta. A caligrafia era inconfundivelmente dela. Hesitei antes de abrir, mas a curiosidade venceu. A carta não era um pedido de dinheiro ou uma lamentação. Era um pedido de desculpas, mas de um tipo diferente do que ela balbuciara na nossa despedida. Ela escreveu que, após meses de reclusão e amargura, ela havia atingido o fundo do poço. Sem o status social, sem o dinheiro farto e sem o amante, ela foi forçada a se olhar no espelho pela primeira vez na vida, sem filtros. Ela começou a fazer terapia, conseguiu um emprego de meio período como voluntária num hospital, lendo para pacientes terminais. É irônico, ela escreveu. Passei a vida inteira em reuniões de caridade para ver e ser vista, sem nunca me importar de verdade com a causa. Agora, no anonimato de um quarto de hospital, segurando a mão de um estranho que está partindo, eu sinto que estou fazendo algo de real valor pela primeira vez. Descobri que a felicidade não está no que você pode obter, mas no que você pode dar. É uma lição que você sempre soube, Arthur, e que eu levei uma vida inteira de erros para aprender. Eu não peço o seu perdão, pois sei que não o mereço. Escrevo apenas para que você saiba que a destruição que eu causei não foi em vão. De alguma forma, das ruínas, eu também estou tentando construir algo. Pequeno, frágil, mas meu. Fechei a carta e senti uma sensação complexa. Não era amor, nem perdão no sentido tradicional. Era um fechamento, um reconhecimento de que a sua jornada, por mais tortuosa e dolorosa que tenha sido, também a estava levando a uma espécie de restauração pessoal. A nossa história, que fora uma tragédia de traição, havia se bifurcado em 2 narrativas de renascimento. A minha última palavra, que eu pensei ter sido dita naquela noite fatídica da confrontação, estava, na verdade, sendo escrita todos os dias. Estava escrita no brilho do azeite engarrafado, na textura da madeira restaurada, no sorriso de orgulho da minha neta, na paz das minhas noites solitárias, mas não mais solitárias. Estava escrita na minha capacidade de olhar para o passado sem amargura e para o futuro com uma serenidade conquistada a duras penas. A traição de Helena foi o evento que definiu o fim de uma era na minha vida, mas a minha resposta a ela, a minha recusa em ser a vítima, a minha insistência em ser o autor da minha própria recuperação, foi o que definiu o glorioso começo da seguinte. Eu havia pego os cacos de uma vida quebrada e, em vez de tentar colá-los, os usei para criar um mosaico. Um mosaico mais complexo, mais interessante e infinitamente mais bonito do que a pintura lisa e previsível que existia antes. E essa, afinal, era a verdadeira arte do restaurador.